mais um dia, mais um domingo que estamos aqui na casa do Senhor. E hoje o domingo está um pouco mais quente, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, para receber do Senhor a palavra dele e também para falar com ele, amém? Nós cremos que o Senhor ele já está aqui nessa noite e ele está aqui para nos ouvir, para nos responder e nos abençoar, amém? Antes de iniciarmos a nossa oração, eu vou ler com os irmãos 4 versículos do Salmo 56. Diz assim, versículo 10: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei. Ó Deus, render-te-ei ações de graça, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele nos resgatou, amém? E nós temos que confiar no Senhor, assim como diz aqui nesse salmo, o salmista fala: que me pode fazer o homem? Nós temos que confiar em Deus acima de todas as coisas, amém? Porque o nosso Deus, Ele nos livrou a nossa alma, amém? Então, o homem, ele pode até querer o nosso mal. Nós sabemos que este mundo hoje é tão violento, né? Nós temos às vezes até medo de tantas coisas, mas a nossa confiança está no Senhor, porque Ele tem salvado a nossa alma, livrado-nos da morte eterna. Aleluia, glória a Deus. Então que você esteja sempre confiante no Senhor, acima de todas as coisas, que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar a Deus nessa noite. Pai amado, querido Deus, aqui estamos nessa noite, diante da sua santa presença, Pai. E no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor aqui está conosco, que o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal, e acima de tudo, o Senhor tem nos livrado da morte, tem mantido os nossos pés nos teus caminhos, Senhor. Oh, meu Deus, para que andemos na sua presença. Então, Pai, que nessa noite o Senhor venha, Pai, ainda mais nos santificar, ainda mais falar conosco, ainda mais, oh meu Deus, limpar o nosso coração. Todos os dias nós precisamos da sua misericórdia, que a sua palavra diz que a cada manhã é renovada, Senhor. Então que o Senhor nessa noite, Pai, derrame sobre as nossas vidas a sua misericórdia, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha nos abençoar com a sua presença, com a sua palavra. Que o Senhor venha receber os louvores, Pai, que faremos a Ti, ó Deus, e receber as nossas orações. Pai, nós também pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar. Meu Deus, que tudo venha a ser conforme a Tua direção e não conforme o nosso querer, Senhor. Mas que o Senhor venha fazer com que o Seu querer venha permanecer em nossas vidas todos os dias, Pai. Pois sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Meu Deus, então, em nome de Jesus, fale conosco. Encha o nosso coração, Espírito Santo de Deus, com a sua presença, com o seu amor. Encha, Pai, as nossas vidas, ó Pai, de sabedoria. Oh, meu Deus, que nós possamos, ó Pai, andar, oh, meu Pai, sempre dar-nos um testemunho. Sempre, Senhor Jesus, ser a luz aonde estivermos. Sempre, ó Pai, sermos ali, ó Deus, de um verdadeiro cristão. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por aqui estarmos, ó Pai. Receba o nosso louvor, pois Tu és grande e poderoso, digno de todo louvor, adoração, honra e glória é o Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
louvar mais uma canção, irmãos, em nome de Jesus, ao Senhor? Ele é o nosso Deus e Deus do impossível, amém? E nós vamos adorar a Ele nessa noite. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pois todos os dias o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a seu povo fez passar, que na rocha Amém, irmãos? Boa noite a todos, pode se assentar.
Sejam bem-vindos, tá bom? Na casa do Senhor. Os irmãos conseguem me ouvir bem, né? Então, a gente vai sem microfone hoje, tá bom? Queridos irmãos, vamos abrir as Bíblias. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Está no Antigo Testamento, pode procurar com calma. Vai no índice, ou vai folheando um pouquinho, tá bom? Capítulo 4. Treinando, né, irmãos? A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada, né? A palavra é a espada. E imagina um soldado que não consegue manejar uma espada, irmãos. Ai, 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 já pensou? Então nós temos que treinar a Bíblia aí, né? Em casa, temos que ler a Bíblia, temos que dar sempre um tempinho para Deus. Ah, mas eu não, né? Já ouvi muitos dizendo, mas eu não gosto de ler. Irmãos, eu entendo que tem pessoas que são apaixonadas por leitura, mas posso garantir que não é a maioria das pessoas. E a leitura da palavra é uma necessidade. Então, o que eu tenho que comparar a leitura da palavra? Com você todos os dias se assenta à mesa para comer. É uma necessidade o alimento. A palavra de Deus é a mesma coisa, é uma necessidade. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso fazer a leitura. E não precisa ficar lendo, irmãos, né? Ah, eu preciso ler 10 capítulos, eu preciso ler um capítulo inteiro. Irmãos, para você ter uma experiência com Deus, talvez você vai ler nenhum versículo, que ele já vai tocar no seu coração. Basta você abrir a Bíblia, que Deus fala contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 10. Antes de nós iniciarmos aqui, deixa eu só fazer um resumo, né? Uma introdução. Essa época que a gente vai ver na Bíblia era uma época onde o povo de Deus, para variar, estava em guerra contra os filisteus, contra outras nações também. E tinha uma coisa, irmãos, que era o seguinte: no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era representada por um objeto chamado Arca da Aliança. Só que lá em Jeremias, a Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel se estabelecesse na sua terra, né, que hoje a gente sabe que tem a nação de Israel, não era mais para eles fazerem a Arca da Aliança. Então nós não replicamos a Arca da Aliança aqui na nossa igreja, você nunca vai ver, porque não há um mandamento bíblico para o Novo Testamento. No Novo Testamento nunca se usou a Arca da Aliança, mas por que no Antigo Testamento era assim? Porque era a vontade de Deus, mas após a vinda de Jesus à terra, isso mudou. E a gente não pode viver o Antigo Testamento, irmãos. O que a gente vai ver aqui no Antigo Testamento, o povo matava uns aos outros. A gente não se mata hoje em dia, né, irmãos? Muito pelo contrário, né? Hoje a nossa luta é espiritual, e assim ensinou Jesus. E nós somos o quê? Cristãos, irmãos. A verdade é essa. E nós, ser um cristão é o quê? É seguir a Cristo. Só isso. Nada mais do que isso. Então nós não vivemos a lei, apesar de pregarmos histórias da lei, é o que nós vamos fazer agora. Mas nós vivemos o que? O Novo Testamento, irmãos. Porque a salvação em Cristo, ela se concretizou no Novo Testamento. Amém? Por isso que a gente não vive a lei. Então nós não temos a Arca da Aliança. Não é um mandamento para que se faça hoje. Mas nessa ocasião aqui, se tinha. E tinha também um profeta muito famoso, chamava profeta Eli. Amém? O profeta Eli era um profeta, era um sacerdote de Deus. Ali ele era tudo, na verdade. Ele era um sacerdote, porque ele sacrificava ali no altar as ofertas do povo perante Deus. Tinha um sacrifício. Hoje nós não temos mais esse sacrifício, porque Jesus morreu na cruz por nós. Amém? Coisa maravilhosa. E ele também era um juiz diante do povo, ele julgava as pessoas, era um homem muito importante. Só que, você tem um problema, né? Ele era um homem, irmãos, que começou a ficar muito, vamos dizer assim, relaxado com as coisas de Deus. Começou os filhos dele, ele tinha 2 filhos, que a Bíblia diz, e os filhos faziam coisas horríveis, irmãos, no templo. Fazia coisas horríveis, prostituía dentro do templo, pecava dentro do templo, e ele, além de ser pai daqueles jovens, né, ele também tinha autoridade
sobre o povo, ele tinha que repreender, irmãos, ele tinha que ensinar. Se a gente vê a pessoa, já pensou? O pastor está vivendo uma vida de pecado, uma vida errada, e ninguém pode repreender. Já pensou que ruim? Ah, mas é que é meu parente, seu pai vai ficar chateado. Não, a palavra de Deus vem para todo mundo, né? E o Eli começou a deixar as coisas acontecerem, né? Ah, deixa, normal, todo mundo faz. E o povo estava sendo mal instruído, o povo não buscava Deus. E aí, irmãos, quando o povo não busca Deus, acontece o quê? Tragédias atrás de tragédias, derrotas atrás de derrotas. Vamos ler aqui então. 1 Samuel 4, versículo 10. Então lutaram os filisteus e Israel. Os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel, do povo de Deus, 30 mil homens de pé. Então olha só, irmãos, foi uma guerra devastadora. O povo de Deus foi derrotado de uma forma assim absoluta. Havia caído só naquela luta 30 mil homens mortos, 30 mil homens do exército de Israel, do exército de Deus vivo, caíram mortos. Por que Deus permitiu isso, irmãos? Permitiu porque o povo se afastou de Deus. O povo errou, não se arrependeu, preferia os deuses, né, com letra minúscula, deuses, né, entre aspas, as imagens de esculturas, e assim eles iam vivendo a vida deles, distante de Deus. Não se tinha um compromisso com Deus no templo de Deus, né, aonde se servia a Deus, o povo não comparecia, o povo não queria compromisso com Deus. Pois bem, versículo 11: e foi tomada a arca de Deus, a arca da aliança, e os 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram. Olha que tragédia, irmãos. Versículo 12: então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ali estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo, né? Estava com medo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Então olha só, irmãos, a arca que representava a presença de Deus havia sido tomada. Agora, o interessante aqui é o seguinte: a preocupação do Eli era o objeto em si, irmãos. Era o objeto. Porque se eles estivessem preocupados com a presença de Deus no coração, irmãos, eles não tinham chegado nesse caos. Porque enquanto a nação de Israel, queridos, serviam a Deus de todo o coração, eles não perdiam uma batalha sequer, irmãos. Nenhuma. Porque Deus tirou eles do Egito, Deus enviou as pragas, Deus destruiu todos que se levantaram contra o povo de Israel. Deus abateu a todos. E Deus, irmãos, nunca se cansou de proteger seu povo. Mas o povo se afastou, queridos. O povo se afastou. E a preocupação do Eli qual era? A arca. Cadê o objeto? Cadê o objeto? Cadê? Tomaram o objeto. Meu Deus, tomaram o objeto. Tomaram a arca. Irmãos, a arca em si, quer dizer, Deus, aonde Deus habita hoje, irmãos? No nosso coração. Dentro de nós. Dentro de nós. Então, o nosso apego, preste atenção, irmãos, isso é muito forte. O nosso apego não é em objetos. Por isso nós não temos imagens de escultura. Por isso que você na casa de Deus você não vai ficar vendo imagens. Está aqui a imagem do pastor, está aqui a imagem. Não tem imagem, irmãos. Está aqui a imagem de Cristo. De Cristo pode. Não tem. Porque Ele está dentro de nós. E nós nos apegamos muito, irmãos, a objetos. Então, olha só. Nós estávamos há um tempo atrás, há uns anos atrás, em um templo grande aqui em Mauá, uma igreja bem espaçosa, bem confortável. Os irmãos que vieram sabem, muito grande. Então, quando a gente anunciou, nós vamos mudar, vamos para um salão menor, pós-pandemia, muitas igrejas fizeram isso, muitas igrejas, né? E o importante, irmãos, é seguir com Cristo. Pois bem, aí muitos disseram, mas vamos deixar esse prédio, vamos deixar esse salão,
vamos deixar isso. Quer dizer, isso é apego, irmãos, ao objeto. Porque o negócio tinha que ser o seguinte, irmãos: a gente vai mudar? É o que Deus tem para nós? Estamos orando? Estamos. É o que Deus tem? Vamos embora. Vamos fazer. Não é apego ao objeto, irmãos. Não é apego. Ah, mas a gente vai para um salão menor, e daí, irmãos? Isso é coisas materiais. O que nós não podemos deixar de ter é uma igreja espiritual, uma igreja que se reúne. Isso é importante. Isso que é importante, né? Uma igreja que se reúne. Nós temos, nós fazemos isso que é bíblico. Agora, o apego não pode ter, irmãos. Apegado no objeto, é o que eles eram aqui. E Deus no coração não tinha. E se tivesse, não estariam, irmãos, nessa situação. Não estariam perdendo contra um povo, irmãos. Contra um povo, os filisteus eram um povo, irmãos, que a todo momento eles eram surrados. Todo momento. Deus não tinha dificuldade nenhuma, nunca teve, nunca terá, de destruir, irmãos, esse povo que era contra as coisas de Deus. Claro que hoje Deus ele quer salvar a humanidade. Hoje é o Novo Testamento, como a gente já falou. Deus quer salvar. Mas esse povo dos filisteus havia sido surrado muitas vezes. Vai com muita facilidade, irmãos. Mas o povo perdeu o povo de Deus. Por quê? Se afastou de Deus, irmãos. Vamos seguir aqui. Então a arca foi tomada. Os filhos de Eli morreram, mais 30 e poucos mil homens, tá? Versículo 12. Então correram da batalha, já li, né, irmãos? Onde eu parei aqui? Deixa eu ver. Tá, versículo 13, ó. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Amém? Então olha só, irmãos, duas coisas aqui importantes. Primeira coisa, o Eli, o profeta aqui, o sacerdote, o juiz da nação, ele estava sentado numa cadeira. Agora, o que isso representa espiritualmente, irmãos? O Eli era uma autoridade de Deus. Ele não era, todo mundo é importante, mas na ocasião do Antigo Testamento, ele era o profeta, irmãos. Quando Deus ia falar com a nação, usava ele. Hoje nós temos a Bíblia que fala com cada um de nós. Glória a Deus. Mas ele era, vamos dizer, a boca de Deus, né? Para a gente entender. Ele estava sentado, o povo numa guerra, o povo morrendo, e ele estava como, irmão? Sentado. Agora olha só, não significa que ele tinha que estar lá na guerra lutando, não, mas no mínimo, poderia estar orando, né? Poderia estar acompanhando o exército, não precisava pegar a espada, não era o papel do sacerdote pegar a espada, mas o sacerdote ia junto para clamar a Deus, para buscar Deus, para Deus mandar fogo do céu, para Deus fazer um milagre, irmãos. Era uma guerra. Agora, a pessoa lá, hoje, ela vê a vida dela sendo destruída, ela vê o diabo levando tudo, sabe, irmãos? E ela está como? Sentadinha, tranquila, não ora, não busca Deus, olhando, cadê o caminho ali? O caminho está ali, ó, olhando para o caminho, esperando uma boa notícia. Não, irmãos, nós temos por quê? Que reagir em nome de Jesus, meus irmãos. Nós temos que nos levantar espiritualmente e não ficar sentados esperando, irmãos, cair do céu. Então, a palavra de Deus hoje, o que o Espírito Santo traz para a igreja é isso, que nós não podemos nos acomodar espiritualmente. Nós temos que nos levantar espiritualmente e batalhar em nome de Jesus, irmãos. Batalhar por quem? Por você, pela tua família, pela sua igreja, pelo teu trabalho. Batalhar. Então tem pessoas, irmãos, que já colocaram no coração, que vão desistir, por exemplo, de fazer a sua faculdade. Já estou na metade do curso, mas eu vou desistir. Deus está mandando você se levantar em nome de Jesus, insistir, perseverar e não desistir, porque a posição de pessoa sentada numa batalha, irmãos, é porque já entregou os pontos. Então o Eli, ele tinha uma responsabilidade. Vocês vão para a batalha, eu vou ficar aqui orando, ou quer saber, eu vou junto. Não, o senhor já 98 anos tinha esse senhor. O Eli morreu com 98 anos. Morreu, a gente vai ver. Morreu com 98. Ele, irmãos, era um senhor. Mas, queridos, Moisés morreu com 120. E a palavra diz que ele nunca deixou de lutar. Moisés sempre teve o quê? O seu vigor, sempre teve vontade de vencer. Agora, isso aqui estava jovem até. Para a época. Tinha que estar fazendo alguma coisa, irmãos. Era autoridade, era ele. Muito bem. Seguindo aqui a leitura para a gente entender.
Versículo 14. Agora começa a ficar bom aqui a história. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos escurecidos, e já não podia ver. Agora aqui tem uma representação espiritual muito forte. 98 anos, né? E os olhos estavam como? Escurecidos. Ou seja, ele estava cego. O Eli estava praticamente cego, praticamente, né? Porque ele olhava ainda para o caminho, então alguma coisa ele via ali, mas praticamente cego. Agora, vamos entender espiritualmente, irmãos. O detalhe da Bíblia é entender espiritualmente. O que é uma pessoa, irmãos, espiritualmente cega? É uma pessoa, irmãos, que não enxerga que é a promessa de Deus, não enxerga as bênçãos de Deus. É uma pessoa que está cega espiritualmente. Lembra de Paulo, quando ele era Saulo? A Bíblia diz que ele estava indo no caminho de Damasco, apareceu lá um esplendor de luz, que era Jesus, e ele se converteu ali, e a Bíblia diz que caíram as escamas dos olhos dele. Ele era uma pessoa cega espiritualmente. Mesma coisa que o Eli, cego espiritualmente. Irmãos, a pessoa cega espiritualmente, ela não crê, ela não confia, ela desiste de ter a fé, sabe? E aí ela começa a dar desculpas: é porque eu estou velho, 98 anos, é porque já fiz muito por esse povo de Israel, já orei demais. Ô, irmãos, só passado, né? Só verbo passado. E o futuro, irmãos? E o presente? Vamos fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ficou doente antes da sua morte. Olha só o que a Bíblia diz. Ele adoeceu. E aí veio o rei visitar o profeta Eliseu. Quando o rei chegou, o rei começou a lamentar por ele: ô Eliseu, você foi um grande profeta. Porque o Eliseu ia morrer, irmãos. Ia morrer daquela doença dele. Todo mundo, você vê a pessoa quando está no estágio terminal de vida, é possível você olhar e saber que a pessoa vai morrer, irmãos. E aí, mas você fez tanto e tal. Aí o profeta falou para ele assim: para com isso. Tinha uma flecha pendurada no quarto do Eliseu. Ele falou: pega essa flecha, pega o arco, abre a janela do quarto e atira as flechas para fora. Era um sinal ali de luta e tal. O que o Eliseu está querendo dizer para ele? Meu filho, não vem chorar para mim, não vem. Eu estou aqui nesse estado, eu vou morrer, mas eu não estou entregue a isso. Eu não perdi nada, eu estou com Deus está comigo. Quer dizer, irmãos, a pessoa de Deus, ela pode estar passando algo que for, ela pode estar até enferma, irmãos. Pode acontecer, queridos. Deus cura, mas irmãos, muitos servos de Deus já foram acometidos por câncer, por doenças, e isso não significa, quando a pessoa é crente, ela entende, isso não quer dizer nada, irmãos. Não quer dizer nada. A morte, que para muitos é o fim, para o cristão, irmãos, é só uma passagem desse mundo perecível, né, para algo eterno. É a maior honra, é a maior glória, irmãos. Em nome de Jesus. Então Eliseu não estava entregue. Olha que coisa linda, irmãos. E o Eli estava como? Cansado espiritualmente, sabe, irmãos? Cansado de ir para a igreja, cansado de Bíblia, cansado, não sei, olha, eu vi uma história aí, eu acho que, não sei se isso realmente é real. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos nos levantar em Cristo Jesus. Deus nos remova, amém? Agora ficou boa a história, né? Versículo 16: e disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Versículo 17: então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também os teus 2 filhos. Olha que mensagem, olha que notícia. Os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, morreram, e a arca foi tomada. Irmãos, isso daqui eu vou dizer aqui para os irmãos, isso aqui foi a pior notícia que o Eli ouviu na vida dele. Isso foi, aqui a gente lendo, parece normal, isso foi uma tragédia. Vou dizer aqui, isso foi uma desgraça que aconteceu. Uma desgraça. Morreram os 2 filhos dele, e a arca foi tomada. A arca, que era a responsabilidade dele cuidar, sabe? Era assim a coisa mais valiosa que podia, que representava a presença de Deus. Foi tomada. Quer dizer, o que significava isso, irmão? Que o povo de Deus havia sido derrotado. Irmãos, uma desgraça do povo de Deus.
a maior perca, a coisa demais, irmãos. Olha o que acontece quando uma nação se afasta de Deus, irmãos. Olha o que acontece quando pessoas se afastam de Deus, irmãos. Vai deixando, isso é normal. Mas não é pecado isso não. Mas coitadinhos dos meus filhos, Hófni e Finéias. Coitadinhos, eu não vou repreender os meus irmãos. As coisas de Deus são sérias. Não, vai deixando? Olha aqui, morreram os dois. Morreram com a permissão de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus não são brincadeira. Não é brincadeira. Eu vou para a igreja, mas eu vou viver na minha vida à vontade. Cuidado, irmão. Cuidado. Lei de Hófni e Finéias, irmãos. Cuidado, Eli, irmãos. Eu não quero criticar o Eli, porque eu entendo de coração mesmo que não era fácil a função que ele tinha. Não era não, ser juiz diante do povo. Difícil, irmão. Ser ali sacerdote diante do povo. Era um trabalho, era só para quem tinha chamado mesmo, irmãos. Era para quem tinha chamado para isso aqui. Não era fácil. Muito trabalho. Mas ele faltou o quê? Coragem para repreender o povo. Coragem para repreender o povo. Pois bem, irmãos. Não é brincadeira as coisas, né? Aí diz aqui, o versículo 17, irmãos, foi o anúncio da tragédia. É um anúncio que a gente tem que pedir a Deus para que nunca chegue na nossa porta, irmãos. Para que o nosso telefone nunca toque com essa notícia. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A morte é algo natural da vida. Todos nós, em algum momento, vamos passar por isso. Os nossos familiares. Mas é diferente uma morte, irmãos, natural e uma tragédia, irmãos. É diferente. Que a pessoa, um assassinato, acabou de morrer aqui. Eu tive uma pessoa, um rapaz que estudou comigo na escola, no colégio. E ele foi num bar. Isso aconteceu em Deus. Isso passou em tudo de jornal. Passou em todos os jornais, todos. Ele foi num bar, ele estava lá no bar. E na hora que ele estava no bar, teve uma chacina no bar. E ele morreu. Teve uma chacina, acho que foram 8 pessoas mortas. E ele estava ali. É difícil, sabe? O papai estudou com você. Uma pessoa que poderia estar vivendo a vida. Você estava no lugar errado, né, irmãos? Mas assim, eu quero dizer o seguinte: isso é uma tragédia, uma chacina. Já pensou que coisa triste? E não foi com um, foi com 2, irmãos. E a arca foi tomada, meu Deus do céu. Quer dizer, Deus nos deixou. Mas a verdade é que nós deixamos a Deus, né? A verdade é essa. Mas o sentimento é esse: estamos sós agora. E quem quer viver dessa forma, irmãos? Perdeu tudo, ele perdeu tudo. Porque o povo havia morrendo, a pessoa não disse a morrer, o exército está morto. Só estão os corpos jogados. Olha a dor dele, ele tinha responsabilidade sobre esses homens. A arca foi tomada, ou seja, a presença de Deus acabou. Né? Dá mais para eles, né? E os teus filhos morreram. Irmãos, acabou a vida dele. Acabou. A misericórdia de Deus está sobre nós, irmãos. A misericórdia de Deus está sobre a nação, sobre o mundo. Mas chega um dia, irmãos, que as coisas vão acontecer. E não precisa ser uma tragédia. Mas o dia que a pessoa partir sem Cristo, essa é a maior tragédia para ela. Se alegre, queridos, como diz a palavra, né? Se alegre com uma repreensão de Deus. Se alegre quando Deus tocar no seu coração e fale, quando Deus tocar no seu coração te dando uma bronca e falando, não é por aí. Faça de outro jeito. Nunca endureça seu coração para a palavra de Deus, irmãos. Porque Deus só quer lhe salvar. Deus só quer me salvar. A melhor coisa é ser instruído por Deus, irmãos. Porque Deus nos livra. Deus não queria esse filho. Mas o povo não precisa ouvir Deus, não. Triste filho. Versículo 18. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto ele era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. É isso que diz, né? 40? Tinha ele 40 anos. Irmãos, olha só. Ele morreu e quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço. Agora você vê, irmãos,
Ele era um homem pesado, né? Obeso ali. E velho. Agora, lembra que eu falei, vamos entender espiritualmente isso. Espiritualmente, senão a gente não entende nada. Olha só, o que significa ele ser uma pessoa pesada, né? E, velho, isso significa o que, irmãos? Que ele estava espiritualmente cansado. Sabe? Não vou levantar da cadeira, não vou fazer nada, não vou orar. Cansado, já cansado, sabe? 98 anos nas costas, minha vida não está fácil. Irmãos, nós temos que nos renovar em Cristo Jesus. Nós temos que buscar o renovo em Deus. Quando bateu o cansaço espiritual, Senhor, vou te buscar em nome de Jesus. Bateu no cansaço de ir para a igreja, Senhor, vou te buscar. Porque Deus, irmãos, Ele não quer tirar da igreja. Deus não quer. Só tem um que quer tirar da igreja, que é o nosso inimigo, que é Satanás. Ele quer tirar. Mas os meus parentes não querem que eu venha para a igreja. Os seus parentes, irmãos, quer dizer, eles não podem te impedir. Na verdade, quem quer te tirar mesmo é o inimigo. O inimigo não quer que ninguém seja salvo. E ele quer essa tragédia, esse fim aqui, ó. Mas ele não consegue uma batalha vencer o povo de Deus. Então ele faz o quê? Vai dando tempo, vai errando, vai pecando, isso, vai tendo liberdade, vai vivendo a tua vida. Não é bem assim não a palavra. E vai, daqui a pouquinho a porta está aberta, irmãos. E aí ele entra e faz a bagunça. Então nós temos que buscar a Deus, nos renovar no Senhor. Amém? Bateu o cansaço espiritual, porque bate, irmãos, passa um tempo. Faz a gente estar no automático, né? A gente vai se cansando, vai vendo algumas coisas, vai se chateando. Aí você quer ver uma coisa, a gente começa a comparar. Não, mas a igreja ali faz uma coisa bacana, aqui faz, mas lá é de tal coisa, aqui não é. Irmãos, ande na direção de Deus para você nunca ser enganado. Só isso eu posso dizer. Se você orar e Deus te dirigir para qualquer coisa, vai na fé, vai dar certo. Agora, se for tua vontade, irmãos, mas a minha, eu estou sentindo no coração essa emoção. Cuidado com emoções, irmãos, né? Às vezes Deus não vai falar com você cheio de emoção, não. Deus vai falar na razão, na realidade mesmo. Você ter certeza. A voz de Deus é como diz Jesus. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. E a ovelha conhece a voz do pastor. E a voz do pastor, irmãos, não é a minha voz, é a voz de Jesus. E ele é o nosso pastor. Quando Jesus fala com você, irmãos, se você é ovelha, eu creio que vocês são, irmãos. Eu creio, de coração. Então vocês ouvem a voz dele. Então, irmãos, vigiar. Para não cair aí em engano, né? Pois bem, para a gente encerrar aqui a história. Versículo 19, olha que interessante, olha, a gente encerra. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Então olha só, irmãos, a mulher estava morrendo, porque ela ouviu essa notícia, uma tragédia para ela também. E o sogro, que era a esperança dela, morreu, o marido, mas o meu sogro ainda é o juiz, meu sogro é a autoridade, ainda eu tenho uma segurança. Meu sogro vai me ajudar, vai me sustentar. Quer dizer, eu sou da família do juiz aqui, mas ele morreu também. E aí ela começou a morrer, a falecer. Imagina emocionalmente isso, irmãos. Não foi fácil não, pessoal. A pessoa ali que falava, morreu com a família inteira. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é uma tragédia. E não era só isso. Ainda a presença de Deus foi embora. E por aí vai. Já pensou, irmãos? Poxa, não foi fácil, né? E ela ia morrendo, mas tinha mulheres, né, do lado ali, mulheres de Deus, creio eu. E elas gritaram: não, minha senhora, não morre não. Você deu a luz no filho. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Dar a luz no filho aqui representa um renovo de Deus, a alegria de Deus chegando. Porque um filho é para trazer alegria, irmãos. Para trazer alegria. Quer dizer, quando vem uma criança, poxa, é uma alegria, né? Tem pessoas, né, que até a gente conhece, pessoas que disseram: olha, eu perdi um ente querido em tal época, mas naquele mesmo ano eu tive meu filho. Quer dizer, nasceu, poxa, que alegria. A pessoa conseguiu lidar com a perda, a pessoa, quer dizer, é um presente de Deus, irmãos.
Que bênção, quer dizer, uma gestação, é algo novo chegando, é uma bênção de Deus chegando. Então se alegre, hein? Quer dizer, ainda há uma esperança para a nossa nação, ainda há uma esperança para nós, porque está nascendo os filhos, Deus está enviando um milagre. Quer dizer, Deus voltará a se alegrar com a nossa nação, com as nossas atitudes. Mas olha só, versículo 21, e chamou o menino, versículo 20, que é o importante aqui, ó. E ao tempo que ia morrendo, versículo 20, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso. Irmãos, olha só, vamos dizer assim, o afastamento estava tão grande de Deus, que nem chegando essa bênção de Deus ali, no momento de dor, seria como se fosse o consolo de Deus, irmãos. Não trouxe alegria para ela, não trouxe alegria para a nação, né? Quer dizer, irmãos, quando nós estamos distantes de Deus, olha só, quando nós estamos longe de Deus, nada vai trazer alegria, irmãos. Nada. A gente não consegue encontrar alegria em nada. E aí a pessoa, ela mergulha, ela se permite mergulhar em uma escuridão tremenda, irmãos. Escuridão tremenda. Pode ser uma depressão profunda. E Deus, nessa noite, Ele quer tirar as pessoas da depressão. Deus, Ele quer tirar. Deus, Ele quer, assim como Ele fez com aquela senhora, com fluxo de sangue. Aquela mulher saiu do encontro de Jesus, ela foi curada, irmãos. O que os médicos não puderam fazer, com toda a boa vontade, os médicos tinham para curar aquela mulher. E ela havia pagado bem para eles. Ela havia perdido tudo em tratamento e não curou. Mas no dia que ela encontrou Jesus, irmãos, a vida dela mudou. Irmãos, as pessoas estão em busca dos médicos, isso está corretíssimo, tem que ir mesmo. Certíssimo. Mas eu vou dizer uma coisa, que é uma palavra de Deus, irmãos. A pessoa que buscar Jesus de todo o coração pode estar nesse poço fundo. O Espírito Santo vai levantar essa pessoa e vai tirar essa depressão em nome de Jesus, irmãos. Porque Deus é vivo e poderoso. Então, o problema é o distanciamento de Deus, irmãos. Nós temos que nos aproximar de Deus, da luz que é Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos encerrar agora, no último versículo. Versículo 21, e chamou o menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Muita dor, viu, irmãos? Muita dor essa mulher passou. 22, a gente encerra aqui. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Depois, irmãos, a arca foi recuperada. Depois Deus tem todo o poder, pessoal. Depois vocês podem continuar a leitura em casa. Deus, irmãos, com muita facilidade, o povo devolveu a arca. Conseguiu ficar, porque Deus enviou maldições na vida daquelas pessoas que estavam. Eles tiveram que devolver a arca. Deus é poderoso, amém? Mas a questão é que a tragédia aconteceu. E por quê, irmãos? Porque o povo se afastou de Deus. Porque o povo se afastou de Deus. Se nós andarmos longe de Deus, não estou dizendo que você vai viver tragédias, não, irmãos. Em nome de Jesus, que não venha tragédia para ninguém, tá bom? Mas a maior tragédia, irmãos, a verdade é essa: a maior tragédia é estar longe de Cristo, irmãos. Essa a maior dor é essa. É como disse uma certa pessoa, né, uma vez: viver longe de Cristo você até vive, o problema é morrer longe de Cristo. Imagina os dois filhos de Eli, irmãos, pessoas que pecavam, não estavam nem aí para nada, morreram. Já pensou? E aí? E se não se arrependeu, irmãos? Oportunidade eles viviam praticamente no tempo. E aí, irmãos? Poxa vida, Deus nos dá tanta oportunidade, irmãos. Deus nos chama tanto para nós ficarmos firmes. Mas não, nós queremos o que às vezes? Aventuras e tal. E aí se cansa espiritualmente, fica na cadeira só, né? A cadeira é aquela que representa aqui, ó, a pessoa cansada. Então nós temos que nos levantar em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então que o Espírito Santo renove suas forças. Vamos buscar a Deus por isso nessa noite. Senhor, renove minhas forças e fortaleça. Eu preciso continuar. Nós temos que continuar, irmãos. Nós temos que encontrar meios para continuar e não desistir. Amém? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé então. Essa é a palavra de Deus. Meios para continuarmos firmes. Como diz, né?
Desistir não é uma opção, né? Então quer dizer, quais são as opções que eu tenho? Continuar firme, buscar a Deus e desistir também? Não entra, não tem essa opção, tem que buscar outra. Desistir não dá. Né? Voltar para o mundo, irmãos, pelo amor de Deus. Né? Pergunta para uma pessoa, irmãos, pergunta, ó, você pega uma pessoa rica, encontra aí um rico que aceite conversar aí com você, né, te explicar, e fala assim, vai ter que ser um rico que foi pobre, muito pobre. Você vai encontrar. Pessoa que passou até fome no passado e agora é rica. Pergunta assim para ela, você quer voltar a ser pobre? Lógico que ela vai responder o quê? Não. Nunca mais vai ser pobre, porque passar fome é difícil. Essa vai ser a resposta, claro que vai ser, né? Ou seja, não precisa nem procurar a pessoa, você já sabe a resposta. Irmãos, é a mesma coisa, tem que ser uma pessoa que é cristã, irmãos. Você quer voltar para o mundo? Não faz sentido nenhum, claro que não. Eu sei que o mundo é a miséria, a fome espiritual. Eu quero o quê? Eu quero continuar na riqueza em Cristo Jesus. Que é o que é a riqueza? É a abundância de palavra, é a fé, a salvação em Cristo Jesus. Então, não dá para entender, irmãos. Eu fui para o mundo, mas foi para o mundo como? Como que um rico quer voltar a ser pobre, irmãos? Pobre que eu digo, irmãos, é miséria. É miséria, é não ter o que comer, é isso. Sabe? Não ter nada. Nada, nenhuma roupa para vestir. É isso. Não faz sentido. Não, mas eu quero. Não dá para entender, irmãos. Não dá para entender. Só Jesus é a salvação. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Vamos apresentar a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor tem nos dado constantemente a oportunidade de te buscar, de nos consertar. Meu Deus, a nação de Israel, nesse momento da história, eles tiveram dias e dias, anos e anos, de chance de se converter, de se arrepender, mas não, ficaram longe. Hofni e Finéias, filhos de Eli, tiveram a oportunidade de voltar para o caminho, de fazer aquilo que eles foram ensinados quando crianças, mas não, continuaram no caminho. Senhor, nós não podemos, Pai, nós não podemos fazer de conta que nós não estamos vendo o erro diante de nós, que nós não estamos enxergando o pecado, Pai. Não podemos ficar com ele sentado, reclamando, pesado espiritualmente, velho espiritualmente. Não, nós temos que nos levantar em Cristo Jesus e renovar nossas forças. Pai, renova nossas forças, Pai. Renova a nossa fé, renova a nossa comunhão contigo, renova a nossa vida, Pai. Que a gente faça mais, ó Deus, mais pela nossa família, mais pela nossa casa, mais pela nossa igreja, mais pelo chamado que o Senhor nos deu, mais, muito mais, Pai. Nós temos força para isso, nós temos fé para isso, nós temos saúde para isso, Pai. O nosso coração está batendo, nós estamos vivos e nós podemos fazer, Pai. Nós podemos falar do Teu amor, nós podemos, ó Pai, ter fé, mudar as atitudes, podemos fazer mais, ó Pai. Em nome de Jesus, assim como a nação de Israel, nós vivemos uma batalha espiritual, Pai. Nós não podemos estar sentados espiritualmente, nós temos que estar de pé, Pai, buscando a Ti, em nome de Jesus. Abençoe a todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Podemos encerrar? Amém. Senta um pouquinho, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos tendo culto, né, aos domingos, todos os domingos. Deus abençoe os irmãos por estarem firmes, tá bom? Se os irmãos tiverem fé, vou até pedir para os irmãos serem mais ousados um pouco nesses próximos dias, amém? Convide alguém que você conheça para vir para a igreja, tá bom? Convida. Ah, mas eu não vou convidar não, porque eu trago aqui, você dá uma palavra dura e aí? Então que a pessoa precisa ouvir, irmão. Se vier uma palavra dura, o que ela precisa para ser salva? Às vezes, olha só, às vezes a gente vai no médico, chega lá no médico, pode sentar um pouquinho, seu Pedro? Pode sentar um pouquinho? Seu Pedro é fé pura, né, irmão? Deixa ele o culto inteiro aí de fé. Amém? Só fé, né? Ó, às vezes a gente vai no médico, aí chega lá o médico, você tá assim, entendi. Então tá bom, eu vou te dar umas dicas. Aí começa a te dar umas dicas, às vezes te dá uma cura em algumas coisas. Aí você sai de lá nervoso, né? Que médico chato. Irmãos, tudo bem. Mas às vezes, irmãos,
você vai cumprir aquele tratamento, você vai ficar curado, sabia? E às vezes o médico que vai mais te ajudar, não é aquele que falou, não, mas é todo mundo assim. É o médico que vai pegar o teu pé, quer te ver bem. A gente não quer que ninguém pegue o nosso pé, mas às vezes precisa, sabe? Então a gente precisa entender que às vezes o que pega mais no pé é o que vai ajudar. Então traga a pessoa aí, se Deus falar duro com ela, glória a Deus. Se Deus falar manso também, glória a Deus, amém? Mas ela tem que ouvir. Quer dizer, você ouve, você está sendo salvo no caminho, e a pessoa não pode? Ah, mas ela se ofende. Irmãos, em nome de Jesus, é necessário nós ouvirmos o que Deus tem para falar, e é isso que vai salvar, amém? Olha a pregação dos apóstolos também. Eram pregações, irmãos, para sacudir o povo, repreendia o povo às vezes, confortava também o povo, né? Não é só repreensão, não, tem conforto, tem levante de Deus, mas igreja é isso, irmãos. Ah, mas eu queria ir para a igreja para ouvir sobre finanças. Irmãos, não é na igreja, desculpa, não vai ser. A gente até fez uma época, né? A gente fez, tinha alguns irmãos que trabalhavam com negócio e tal, e deu uma palestrinha para os irmãos da igreja de educação financeira, não tem problema, né? Mas foi um culto, foi uma reunião específica para quem quis vir, foi de graça e tal, foi muito bacana. Mas no culto de domingo você vai vir para adorar a Deus, para louvar a Deus, para ouvir a palavra, e a palavra de Deus é isso aí, amém? Então vamos colocar de pé novamente, fazer uma oração para encerrar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Vamos fazer oração. Nessa oração, irmãos, apresente sua família, apresente as pessoas que estão enfermas, apresente a Deus as pessoas que precisam de uma oração, e Deus vai abençoar. Querido Deus, nós apresentamos a Ti, Pai, a nossa família, nós apresentamos ao Senhor os enfermos, aquelas pessoas que estão debilitadas, doentes. Meu Pai, venha visitar cada um, aqueles que estão nos hospitais internados, Pai, aqueles que vão fazer uma cirurgia, abençoe, Pai. Aqueles que estão desempregados também nós oramos, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória para o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoe sua igreja, abençoe cada um, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Os irmãos que trouxeram uma oferta, dizem, fiquem à vontade, tá bom? O culto está encerrado.